prezadas crianças, prezadas mães, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Depois que Davi pecou, veio o castigo. Primeiro a morte do filho do adultério. Agora a revolta de um filho, Absalão, que resolve se levantar contra o pai para tomar à força o seu trono. Davi percebe que a sua vida está em perigo e foge do seu filho. Foge subindo o Monte das Oliveiras com a cabeça coberta, os pés descalços e chorando. Ele entende que está sofrendo aquilo como castigo pelo seu pecado. E enquanto ele chora, fugindo do seu próprio filho, um homem chamado Semei, que era da parentela de Benjamim, começa a amaldiçoá-lo e a jogar pedras nele e a levantar poeira. Tu és um homem sanguinário. O Senhor te entregou a tua própria sorte, e agora o Senhor te tirou do trono em favor do teu filho Absalão. Aquelas coisas causaram espanto nos soldados que estavam à direita e à esquerda do rei. Por que permitir que ele fique proferindo maldições contra o rei? Mas o rei Davi disse: Deixai-o amaldiçoar-me. Foi o Senhor que permitiu que ele me amaldiçoasse. Se até o meu filho, Absalão, está se voltando contra mim, quanto mais este que é filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar. Quem sabe o Senhor leve em conta a minha miséria e me restitua a ventura em lugar da maldição de hoje. Essa é uma atitude de alguém que faz penitência. Reconhece o próprio pecado e reconhece que todos os males ainda são poucos, como castigo pelo próprio pecado. O Evangelho traz hoje Nosso Senhor numa região de não-judeus, na região de Gerasa ou Gadara. Era uma região onde se cuidava de porcos. Ora, os judeus não cuidam de porcos, que eles consideram animais impuros. Portanto, era uma região fora do âmbito de evangelização de Jesus no primeiro momento. Mas até aí Jesus expulsa os demônios de um homem. Esse homem tinha tantos demônios que quando Jesus perguntou: qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião é um grupo de anjos ou de demônios. Esse homem estava possuído por essa legião e ninguém conseguia dominá-lo. A legião de demônios reconheceu que Jesus tinha poder. Filho do Deus Altíssimo, não me atormentes. Mas como Jesus mandava que eles saíssem do homem, a legião de demônios deu uma sugestão: manda-nos ir para os porcos, para que entremos neles. Então eles sairiam daquele homem e iriam para uma manada de porcos. Mais ou menos 2.000 porcos. É muita coisa. E assim aconteceu. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos e a manada inteira se precipitou no mar. E os que viram o que aconteceu foram até a cidade e contaram o que ocorreu com o endemoniado e com os porcos. Os habitantes da cidade ficaram contentes porque o endemoniado agora estava sadio, sentado, bem vestido, mas ficaram tristes porque perderam os porcos. E a tristeza pela perda dos porcos foi tão grande que eles suplicaram a Jesus: vai embora daqui, tu estás nos causando prejuízo econômico. Jesus foi. Quando ele é mandado embora, ele vai. Mas aquele que havia sido curado queria segui-lo. Jesus não permitiu. Fica aí junto dos teus e conta as maravilhas, anuncia as maravilhas que o Senhor fez por ti. E assim ele fez. Aquele homem curado se tornou um missionário em terra pagã. Isso para dar a entender que Jesus não veio salvar apenas os judeus, mas também os gentios. Quando chamam um padre para benzer uma casa, às vezes é porque estão com medo de que a casa esteja mal assombrada. Estou ouvindo vozes, padre. As portas abrem sem eu fazer nada.
barulho na janela, eu acho que são demônios. O senhor pode ir lá para dar uma bênção? Aí o padre vai lá para dar uma bênção. Chega na porta da casa, vê uma ferradura. Ferradura é superstição para dar sorte. O uso de ferradura é um pecado contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí o padre reclama daquela ferradura que não pode estar lá. Abre a porta, vê na sala um monte de figuras imorais. E o padre reclama, nossa, que coisa horrível. Como você convive na sua casa com essas imoralidades na parede? Aí o dono da casa diz, ô padre, eu vim aqui para você expulsar o demônio, mas deixa comigo os porcos. Ele quer se ver livre do demônio, mas não quer se ver livre das coisas que são do demônio, a superstição, a imoralidade. Nós não podemos fazer isso. Quando o Davi foi batizado, o que foi que a mãe dele e a madrinha dele disseram? Eu renuncio a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Quando somos batizados, nós não renunciamos apenas ao demônio, mas a tudo aquilo que é do demônio, ou seja, os porcos. Demônio e porcos têm que fugir de nós. O cristão que não quer o demônio, mas se alegra com as coisas que são do demônio, por exemplo, a mentira, não está vivendo o seu batismo. Vamos pedir a Maria Santíssima que nos faça viver o nosso batismo, que nos faça ser coerentes até o fim com a renúncia que nós fizemos quando fomos batizados, para assim sermos dignos da glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.